Você já parou para pensar como a vida seria sem algumas das invenções que moldaram o mundo? Imagine acordar de manhã e não poder acender uma lâmpada, sem o conforto de um chuveiro quente ou a conveniência de um café coado por uma cafeteira elétrica. Como seriam nossas vidas sem as ferramentas tecnológicas que usamos todos os dias? Hoje, vamos fazer uma viagem fascinante através do tempo para explorar as invenções mais importantes da história da humanidade. Vamos descobrir não só o que foi inventado, mas como cada uma dessas criações mudou o curso da nossa história. Número 1. O fogo. Uma das maiores descobertas da humanidade, transformou nossas vidas de maneiras surpreendentes. Imagine a vida sem ele. Dias frios e escuros, sem a possibilidade de cozinhar alimentos ou se proteger de predadores. Há cerca de 1 milhão de anos, nossos antecessores começaram a dominar o fogo, e isso mudou tudo. Cozinhar alimentos não só tornou a dieta mais nutritiva, como também ajudou no desenvolvimento do cérebro, proporcionando mais energia para o crescimento intelectual. Além disso, o fogo trouxe calor, permitindo que as pessoas se estabelecessem em regiões mais frias e criassem comunidades. Ele era o centro das primeiras reuniões sociais, onde os humanos compartilhavam histórias e conhecimentos ao redor da fogueira. Hoje, o fogo ainda é essencial, desde a geração de energia até as atividades cotidianas. Essa descoberta não apenas aqueceu e iluminou a vida, mas também acendeu a chama da inovação e do progresso humano. Número 2. Ferramentas de pedra. Há cerca de 2,5 milhões de anos, a humanidade fez uma descoberta revolucionária: as ferramentas de pedra. Essas primeiras invenções transformaram a forma como nossos ancestrais viviam. Com pedras lascadas, eles puderam caçar e processar alimentos de maneira muito mais eficiente, em vez de depender apenas das mãos ou de objetos naturais. Essas ferramentas foram os primeiros passos na engenharia humana, permitindo cortar carne, preparar alimentos e construir abrigos. Elas marcaram o início de uma era de inovação, onde a capacidade de moldar materiais levou a avanços na sobrevivência e no desenvolvimento das primeiras comunidades. Hoje, essas simples pedras são um testemunho da nossa capacidade de criar e transformar o mundo ao nosso redor, mostrando como a invenção pode moldar o destino da humanidade. Número 3. A roda. A invenção da roda, por volta de 3.500 a.C., foi um dos maiores marcos da história humana. Imagine a vida sem rodas, sem transporte eficiente e sem a capacidade de movimentar cargas pesadas com facilidade. A roda revolucionou a maneira como as pessoas viviam e trabalhavam. Inicialmente usada em veículos de transporte, a roda facilitou o comércio e a expansão das civilizações. Ela permitiu que as pessoas transportassem mercadorias com muito mais eficiência, conectando regiões distantes e estimulando o crescimento de cidades e economias. Além disso, a roda também foi adaptada para diversas máquinas e ferramentas, impulsionando a manufatura e a produção. Hoje, as rodas estão em praticamente tudo, de carros e bicicletas a fábricas e máquinas industriais. Elas são a base de uma infinidade de inovações tecnológicas, provando que uma invenção simples pode ter um impacto profundo e duradouro em nossa vida cotidiana. Número 4. A agricultura. A Revolução Agrícola, que começou há cerca de 10 mil anos, transformou radicalmente a vida humana. Antes disso, nossos ancestrais viviam como caçadores-coletores, constantemente em movimento em busca de comida. Com o advento da agricultura, tudo mudou. Ao domesticar plantas e animais, as pessoas puderam se estabelecer em um só lugar e criar suas próprias fontes de alimento. Isso levou ao desenvolvimento de assentamentos fixos e, eventualmente, ao surgimento das primeiras cidades e civilizações. A agricultura possibilitou uma dieta mais estável e nutritiva, sustentou o crescimento populacional e deu início a avanços tecnológicos e sociais. Com o tempo, a agricultura se tornou a base da economia, permitindo a especialização de trabalho e a formação de sociedades mais complexas. A capacidade de produzir alimentos em grande escala abriu o caminho para inovações e avanços que moldaram a sociedade moderna como a conhecemos. Número 5. A escrita. A invenção da escrita, por volta de 3.200 a.C. na Mesopotâmia e no Egito, foi um divisor de águas para a humanidade. Antes disso, as informações eram transmitidas apenas oralmente, o que limitava o alcance e a preservação do conhecimento.
Com a escrita, foi possível registrar eventos, ideias e conhecimentos de forma duradoura. Isso não apenas permitiu a administração mais eficiente de cidades e impérios, mas também ajudou a preservar histórias, leis e culturas para futuras gerações. A escrita impulsionou o desenvolvimento de sociedades complexas, possibilitando o comércio, a educação e a ciência. Hoje, a escrita continua sendo uma ferramenta essencial para a comunicação e o progresso, desde os textos antigos em tábuas de argila até as mensagens instantâneas digitais. A capacidade de registrar e compartilhar informações tem sido fundamental para o avanço da civilização e a construção de um conhecimento coletivo que molda nosso mundo. Número 6. O papel e a impressão. A invenção do papel, na China por volta de 105 d.C., e a impressão revolucionada por Johannes Gutenberg em 1440 mudaram profundamente o modo como a informação é compartilhada. Antes do papel, registros eram feitos em pergaminhos ou tábuas, que eram caros e difíceis de produzir. O papel ofereceu uma alternativa mais acessível e prática, facilitando a disseminação de textos e ideias. Gutenberg levou essa revolução a um novo nível com a prensa móvel, permitindo a produção em massa de livros e documentos. Isso democratizou o acesso ao conhecimento, impulsionou a alfabetização e desempenhou um papel crucial na Renascença, na Reforma Protestante e na Revolução Científica. Hoje, embora a tecnologia tenha avançado para o digital, o papel e a impressão ainda são fundamentais. Eles marcaram o início de uma era de informação acessível e continuam a influenciar a forma como registramos e compartilhamos conhecimento no mundo moderno. Número 7. A eletricidade. A eletricidade, uma das maiores descobertas da ciência, transformou radicalmente nossa vida cotidiana. Embora os fenômenos elétricos sejam naturais, foi no final do século XIX que a eletricidade começou a ser controlada e utilizada de forma prática. A invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison e o desenvolvimento das redes de distribuição de energia trouxeram uma revolução. A eletricidade iluminou nossas cidades, permitindo que as atividades não fossem mais limitadas pela luz do dia. Ela também possibilitou o funcionamento de aparelhos que facilitam a vida, como eletrodomésticos, computadores e dispositivos de comunicação. Sem eletricidade, nada do que consideramos moderno seria possível, desde a iluminação em casa até a internet que usamos para trabalhar e nos conectar. A capacidade de gerar e distribuir eletricidade não só melhorou a qualidade de vida, mas também impulsionou a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico. Em resumo, a eletricidade é o coração da era moderna, alimentando praticamente tudo ao nosso redor e moldando a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Número 8. O motor a vapor. Desenvolvido no século XVIII, foi uma das invenções mais revolucionárias da Revolução Industrial. Usando o poder do vapor gerado pela queima de combustível, esse motor transformou a maneira como a indústria e o transporte funcionavam. Antes do motor a vapor, as máquinas e veículos eram movidos por força animal ou por trabalho manual, o que limitava a eficiência e a capacidade de produção. Com o motor a vapor, foi possível criar máquinas que operavam de forma mais eficiente e com muito mais potência. Isso levou ao desenvolvimento de locomotivas a vapor e barcos a vapor, que revolucionaram o transporte, conectando cidades e países de maneira nunca vista antes. Além disso, o motor a vapor impulsionou a indústria, permitindo a construção de fábricas que produziam bens em grande escala. Essa invenção não apenas acelerou o crescimento econômico, mas também mudou a estrutura da sociedade, marcando o início de uma nova era de inovação e progresso. Hoje, o motor a vapor pode parecer antiquado, mas seu impacto foi tão profundo que ajudou a moldar o mundo moderno. Ele é um exemplo clássico de como uma única invenção pode transformar a sociedade e abrir caminho para novas tecnologias e avanços. Número 9. O motor de combustão interna. Desenvolvido no século XIX, foi um divisor de águas na forma como movemos veículos e maquinários. Diferente do motor a vapor, que usa vapor gerado por aquecimento, o motor de combustão interna queima combustível diretamente dentro dos cilindros para criar energia. Essa invenção transformou o transporte, permitindo a criação de automóveis e motocicletas que eram mais rápidos e eficientes do que as carruagens puxadas por animais ou locomotivas a vapor.
Com o motor de combustão interna, o transporte de pessoas e mercadorias se tornou mais acessível e flexível, conectando cidades e países de forma mais rápida e eficiente. Além disso, o motor de combustão interna impulsionou a revolução industrial e o crescimento econômico ao possibilitar a produção em massa e o desenvolvimento de novas indústrias. Ele ainda é a base para muitos dos veículos que usamos hoje, mostrando como uma inovação pode ter um impacto duradouro em nossa vida cotidiana e na forma como interagimos com o mundo. Número 10. O telefone. A invenção do telefone por Alexander Graham Bell em 1876, foi uma das maiores revoluções na comunicação. Antes do telefone, as pessoas dependiam de cartas, sinais visuais ou mensageiros para se comunicar a longas distâncias, o que podia levar dias ou até semanas. O telefone mudou tudo ao permitir conversas instantâneas entre pessoas em diferentes lugares. Imagine poder falar com alguém do outro lado do país, como se estivesse na mesma sala. Essa invenção não só facilitou a comunicação pessoal, mas também transformou os negócios e a forma como as informações eram compartilhadas. O impacto do telefone foi tão grande que ajudou a moldar o mundo moderno, desde a criação de redes de telecomunicações globais até a evolução dos smartphones que usamos hoje. O telefone foi o primeiro passo para uma era de conectividade instantânea, conectando o mundo e aproximando as pessoas de maneiras que antes pareciam impossíveis. Número 11. Os antibióticos. A descoberta dos antibióticos, começando com a penicilina por Alexander Fleming em 1928, foi um marco na medicina. Antes dos antibióticos, infecções bacterianas eram muitas vezes fatais e limitavam a esperança de vida. A penicilina, e depois outros antibióticos, mudaram drasticamente esse cenário. Os antibióticos agem matando bactérias ou impedindo seu crescimento, permitindo que o corpo se recupere de doenças que antes poderiam ser mortais. Isso não só aumentou a expectativa de vida, mas também permitiu que procedimentos médicos complexos, como cirurgias, fossem realizados com segurança. Além disso, os antibióticos ajudaram a combater epidemias e melhoraram a qualidade de vida ao reduzir a mortalidade por infecções. Embora hoje enfrentemos desafios como a resistência aos antibióticos, essa invenção continua sendo uma das maiores conquistas da medicina moderna, salvando milhões de vidas e transformando a forma como tratamos doenças. Número 12. O avião. Com o primeiro voo controlado dos irmãos Wright em 1903, houve uma transformação no transporte e a maneira como conectamos o mundo. Antes dos aviões, viajar grandes distâncias levava semanas ou meses, muitas vezes com grandes dificuldades e riscos. O voo dos irmãos Wright marcou o início da aviação moderna, possibilitando viagens rápidas e seguras através dos céus. Isso não apenas tornou o transporte internacional mais acessível, mas também impulsionou o turismo, o comércio e a globalização. Os aviões permitiram que pessoas de diferentes continentes se encontrassem com facilidade e rapidez, mudando a forma como trabalhamos, estudamos e vivemos. Hoje, voar é uma parte cotidiana da vida para muitos, e a aviação continua a conectar o mundo de maneiras que eram impensáveis há pouco mais de um século. Número 13. O computador. Uma invenção que começou a ganhar forma no século XX é a espinha dorsal da era digital. Desde os primeiros modelos, enormes e com capacidade limitada, até os computadores pessoais que usamos hoje, essa tecnologia transformou radicalmente nossas vidas. Os computadores facilitaram a realização de tarefas complexas, desde cálculos avançados até a criação de gráficos e vídeos. Eles são fundamentais no trabalho, na educação e no entretenimento, tornando as informações acessíveis e as comunicações instantâneas. Com a internet, o computador se tornou uma ferramenta poderosa para conectar pessoas ao redor do mundo e acessar um vasto oceano de conhecimento. Além disso, os computadores impulsionaram a inovação tecnológica, possibilitando avanços em áreas como inteligência artificial, robótica e desenvolvimento de software. Hoje, não conseguimos imaginar nossa vida sem eles. São essenciais para o cotidiano, moldando a forma como trabalhamos, aprendemos e nos divertimos. Número 14. A internet. Criada no final do século XX, revolucionou a forma como interagimos com o mundo. Antes dela, a comunicação e o acesso à informação eram limitados por meios tradicionais como livros, jornais e telefonemas. Com a internet, o mundo se tornou uma rede global interconectada. Imagine ter acesso instantâneo a praticamente qualquer informação, poder se conectar com pessoas de todos os cantos do planeta e realizar transações financeiras com apenas alguns cliques. A internet possibilitou isso e muito mais, mudando a forma como trabalhamos, aprendemos e nos relacionamos. Ela impulsionou a criação
criação de redes sociais, revolucionou o comércio com o e-commerce e facilitou a colaboração e a inovação em uma escala sem precedentes. A internet não só democratizou o acesso ao conhecimento, como também deu origem a novas formas de entretenimento e comunicação. Hoje, a internet é uma parte essencial de nossas vidas, moldando a maneira como vivemos e interagimos no século XXI. E com as constantes inovações, seu impacto continua a se expandir, conectando e transformando o mundo de maneiras que ainda estamos apenas começando a explorar. Número 15. Os smartphones. Quando começaram a ganhar popularidade no início dos anos 2000, transformaram completamente a maneira como vivemos e nos conectamos. Esses dispositivos compactos combinam a funcionalidade de um telefone, um computador e uma câmera em um único aparelho, tornando-se indispensáveis no nosso dia a dia. Com um smartphone, você tem acesso instantâneo à internet, redes sociais, e-mails e aplicativos para praticamente qualquer necessidade, desde navegação e compras online até gerenciamento de finanças e saúde. Além disso, eles facilitam a comunicação com amigos e familiares, seja por chamadas, mensagens ou videochamadas, independentemente da distância. Os smartphones também democratizaram o acesso a informações e entretenimento, permitindo que você faça fotos e vídeos de alta qualidade, jogue jogos, escute músicas e muito mais. Eles têm o poder de conectar o mundo na palma da sua mão, tornando a vida mais prática e divertida. Hoje, os smartphones são muito mais do que simples telefones. Eles são uma extensão de nossa vida pessoal e profissional, moldando como interagimos com o mundo e entre nós. Número 16. As energias solares e renováveis. Com a crescente preocupação com as mudanças climáticas e a necessidade de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, essas tecnologias estão ganhando destaque como soluções sustentáveis para um futuro mais verde. A energia solar, em particular, usa a luz do sol para gerar eletricidade através de painéis solares. É uma fonte limpa e abundante, que pode ser aproveitada em praticamente qualquer lugar. Além de reduzir a pegada de carbono, a energia solar pode diminuir significativamente as contas de energia e proporcionar uma independência energética para residências e empresas. Outras fontes renováveis, como a eólica, hidroelétrica e biomassa, também contribuem para um mix energético mais sustentável. Elas ajudam a diversificar nossas fontes de energia e a minimizar os impactos ambientais negativos associados à queima de carvão e petróleo. Ao investir em energia renovável, não estamos apenas protegendo o meio ambiente, mas também promovendo a inovação e a economia local. O futuro da energia está em nossas mãos, e cada escolha para usar fontes renováveis é um passo em direção a um planeta mais saudável e sustentável. Número 17. A inteligência artificial. Transformando rapidamente a forma como vivemos e trabalhamos, trazendo avanços impressionantes em várias áreas, a IA refere-se a sistemas e máquinas que podem realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, aprendizado de máquina e análise de dados. Imagine assistentes virtuais como Siri ou Alexa, que entendem e respondem às suas perguntas, ou algoritmos que recomendam músicas e filmes com base nos seus gostos. Esses são apenas alguns exemplos de como a IA está integrando nossa vida cotidiana, tornando-a mais conveniente e personalizada. No mundo dos negócios, a IA está revolucionando a forma como analisamos grandes volumes de dados, melhorando a tomada de decisões e otimização de processos. Em saúde, está ajudando a diagnosticar doenças com mais precisão e a desenvolver tratamentos personalizados. Na indústria, está impulsionando a automação e a eficiência. A IA também está moldando o futuro do transporte com veículos autônomos e melhorando a forma como interagimos com a tecnologia. À medida que a inteligência artificial continua a evoluir, ela promete criar novas oportunidades e desafios, impactando cada aspecto de nossas vidas. De uma simples faísca que acendeu a chama da civilização, ao poder das invenções que moldaram nosso mundo moderno, cada descoberta e inovação, do fogo ao avião, revela o imenso potencial humano para transformar e evoluir. À medida que refletimos sobre essas conquistas, é vital reconhecer que estamos apenas no início de uma jornada contínua de inovação e que o futuro é construído sobre a base das invenções do passado.